A oração em língua, o poder do Espírito Santo, a revelação que veio de Deus através da oração em língua me curou por dentro. E a minha vida começou a ser curada por fora. Hoje eu quero dar um relato para você muito forte sobre a oração em línguas. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse vídeo, porque eu tenho a certeza que ele vai mudar a sua história. Eu quero que você venha aplicar tudo aquilo que eu falar aqui nesse vídeo, porque assim como Deus mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua vida. Pessoal, Deus, Ele não faz acepção de pessoas, então você tem que tirar da sua cabeça que Deus está te punindo, como se Deus estivesse fazendo uma vingança com você. É claro que existem momentos de dificuldade na nossa vida. Eu passei por um deserto, muitas coisas difíceis aconteceram na minha vida, mas chegou o momento de Deus tirar você do deserto e não há quem segure. E eu encontrei, pessoal, uma força extra nesse deserto e uma sabedoria para vencer esse deserto foi através da oração em línguas. Como é que estava a minha vida? Por exemplo, há poucos meses atrás agora, isso foi dia 4 de maio de 2025, há poucos meses agora, eu comecei esse canal aqui, você vê o primeiro vídeo que está aí, que eu falo sobre os milagres que aconteceu na oração em línguas. E eu falei, eu vou começar esse canal, pessoal, eu estou fazendo um compromisso com vocês, que eu vou orar 2 horas por dia de oração em língua, e assim eu fiz, eu comecei orando realmente 2 horas por dia em oração em línguas. E o que acontece? Lá na igreja as coisas estavam muito difíceis, eu estava pensando em desistir, eu só via pessoas problemáticas, ninguém queria nada com Deus, já ia começar o culto, as pessoas já estavam sentadas, parece desanimada, parece que estava ali obrigada, sabe? E eu estava me sentindo muito mal espiritualmente. O que aconteceu? Eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, senão o meu ministério vai morrer. E eu preciso que Deus age na minha vida. Aí eu lembrei, pessoal, de tudo aquilo que eu aprendi sobre a oração em língua lá do David Robertson, que ele trouxe esse ensinamento glorioso, poderoso. Deus usou muito a vida desse homem, o Andar no Espírito, Andar no Poder, esse livro. Então eu comecei a aplicar isso. Falei, gente, se deu certo na vida de outros, vai dar certo na minha vida também. Então comecei a aplicar isso, orando ali, já tinha o quê? Não sei se 15 dias ou um mês que eu estava orando, e Deus, o que Deus me revelou, pessoal, através da oração em língua? É muito forte. Deus me revelou que eu estava com a minha fé totalmente arruinada. A minha fé tinha sido destruída de tal forma que eu precisava ser curado. Então Deus falou para mim, olha, começa a aplicar aquilo que se aplicou lá atrás, porque uma época da minha vida, pessoal, eu prosperei muito. Deus me deu muitas condições financeiras, eu era ali no meio das pessoas ali, dos obreiros da igreja, eu era que tinha mais prosperidade, eu estava sempre contando testemunho do que Deus fez na minha vida, porque eu aprendi o segredo. Você às vezes vai criticar isso, mas pessoal, a gente aprende com tudo nessa vida. Não sei se você já ouviu falar da lei da atração, o segredo, e eu precisava de uma cura instantânea ali. Eu não estou falando que eu aplico isso todo dia, mas se você hoje está tão ferido, e quando eu assisti aquilo, por que me curou? Porque eu via pessoas incrédulas tendo resultado. Eu falei, gente, eu sirvo um Deus tão grande. Se essas pessoas que aplicam o segredo estão tendo resultado, eu vou aplicar de novo. Aí eu assisti o segredo de novo, depois que eu orei em línguas, e comecei a aplicar de novo tudo que eu aplicava lá atrás. E começou as coisas a mudar, eu comecei a enxergar a vida de outra forma. Não porque o segredo me curou, mas eu precisava voltar lá atrás do início de tudo, que eu tinha esquecido como é que eu usava a fé. Então eu aprendi a usar a fé de novo. Hoje eu não estou aplicando assim a lei da atração como eu apliquei quando Deus queria me curar. Mas hoje eu consigo determinar, sabe? Ô Senhor, eu quero isso para a minha vida e oro. E oro porque Deus curou para mim. Então eu aprendi a usar a fé de novo, somente com Deus novamente. Eu não conseguia, mas Deus me falou isso, que eu precisava voltar lá atrás e acreditar nas pequenas coisas, a ver a vida de outra forma, e tudo, pessoal, começou a andar. Eu comecei a olhar a igreja de outra forma, eu comecei a acreditar nas pessoas de novo. Teve pessoas que continuam vivendo no pecado, continuou, mas só que por dentro eu estava curado, e Deus começou, pessoal, a transformar a igreja, começou a chegar mais gente. Eu comecei a ver, não é muitas coisas de pessoas na igreja, mas na minha vida no geral, eu comecei a ver pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus lá na igreja. Aconteceu fatos novos que não estavam acontecendo. A frequência do número de pessoas na igreja aumentou. E o mais importante de tudo, pessoal, o que aconteceu?
eu comecei a prosperar de novo. Eu tinha um carro, para você ter uma ideia, eu tinha 2 carros. A minha fé, depois que eu abri a igreja, tem 6 anos que eu sou pastor. Depois que eu abri a igreja, pessoal, eu não conseguia aplicar a minha fé para mais nada. Você vê que eu estava ferido, eu precisava voltar lá atrás no Beabá, que é aprender com aquelas pessoas da lei da atração de novo, porque eu estava muito ferido. Então eu não conseguia nem colocar algo meu para vender. Eu tinha lá 2 carros, eu estava querendo desfazer de um carro, porque um carro era velho, estava me dando só problema, defeito, e tinha que ficar pagando IPVA dele, sendo que eu usava ele só dia de sábado para ir na roça. Eu falei, e antes eu não conseguia me mover para colocar nem esse carro para vender. Foi eu começar a aplicar, Deus curou meu coração de novo, quando eu comecei a orar em línguas. Então eu aprendi a usar a fé de novo, lá do zero. Hoje eu já aprendi a usar a fé, mesmo sem ter que aplicar os princípios lá da lei da atração, só com a oração e declaração. Então eu coloquei o carro para vender, e o carro eu vendi com 3 dias. Eu achei que ia ser uma batalha danada vender o carro, porque o carro estava com problema no motor, e como é que eu ia fazer para vender o carro? Mas eu falei, Senhor, eu quero vender o carro, mas eu quero explicar tudo para a pessoa, os defeitos, tudo. E eu quero que a pessoa entenda, que seja bem madura de levar esse carro. E eu não quero ter problema depois. E Deus trouxe uma pessoa do jeito, uma pessoa já madura, que mexe com o negócio de carro, comprou o carro até R$1.000 acima do que eu estava querendo. E eu achei que ia ser quase impossível vender aquele carro. Mas a dificuldade estava dentro de mim. Depois eu coloquei uma câmera para vender, que estava parada lá em casa, eu consegui vender no mesmo dia. Então, pessoal, o que acontece? A oração em língua, o poder do Espírito Santo, a revelação que veio de Deus através da oração em língua, me curou por dentro. E a minha vida começou a ser curada por fora. Eu quero incentivar você a orar em línguas. Eu comecei, pessoal, eu vou ser sincero com você, porque eu não gosto de mentira e não posso mentir. Comecei orando 2 horas em língua. Só que acontece, a luta e o desânimo que a nossa carne tem para orar é tão grande que eu não consegui manter as 2 horas. Porque às vezes você está me ouvindo aqui, às vezes no primeiro vídeo você me viu como um soldado vigoroso para a batalha. Igual o David Roberts fala lá no seu livro. Eu não consegui orar 2 horas mais, mas eu continuei acreditando nesse propósito de oração em língua. Então eu não orei 2 horas, mas Deus já tinha me curado através daquelas primeiras 2 horas que eu olhei ali, 15 dias, 1 mês que eu fiquei orando. Deus me curou. E hoje eu tô livre daquelas dúvidas, daquele medo, daquela insegurança. Hoje, agora, eu estava ali orando em língua agora, eu oro lá em casa todo dia. Eu oro menos tempo, tem dia que eu oro 20 minutos, tem dia que eu oro 10 minutos em língua, tem dia que eu oro, um exemplo, 30 minutos em oração em línguas. Mas eu não deixei de acreditar. Então esse vídeo aqui também é para incentivar você, que às vezes você não tem tempo para orar 2 horas em língua, mas é melhor você passar 5 minutos que seja, orando em línguas, 10 minutos, do que ficar sem orar. Ah, começa com 10 minutos. Tem uma moça aí na internet que ela fala que ela não deixa de orar 10 minutos por dia. Deus trouxe muito resultado para a vida dela. O importante é você começar. Não tem tempo para orar 2 horas, igual eu falava no vídeo sempre que eu ia orar 2 horas. Mas ora 10 minutos, ora 20 minutos. Depois passa a orar 30 minutos. E depois, se você conseguir, 1 hora. Mas o importante, o melhor é não ficar sem orar nada. O que aconteceu? Eu fui curado por dentro. E tudo começou a dar certo na minha vida. Hoje, Deus me prosperou, eu comecei a ter um faturamento bom de novo, com o meu trabalho na internet, sabe? A igreja tá dando certo. E eu, mesmo com dificuldades hoje na igreja, eu falo, Senhor, eu quero tanto de pessoas na igreja. E as pessoas podem hoje me fazer raiva, como você sabe que faz, o ser humano hoje está cada dia mais difícil, as pessoas na igreja hoje estão cada dia mais frias, mas mesmo assim, eu não estou olhando só a dificuldade, eu olho para o Deus que eu sirvo, Senhor, eu tenho certeza que vai dar certo, eu tenho certeza que vai acontecer isso, porque Deus nos cura por dentro, quando a gente decide, quando a gente se entrega à oração em línguas, amém, pessoal? É isso que eu queria falar para você, eu quero incentivar você, olha, você está aqui hoje, eu não estou orando 2 horas, eu quero chegar de novo esse horário, e se eu conseguir chegar de novo a orar 2 horas em línguas por dia, eu vou falar, pessoal, eu consegui voltar. Mas hoje, pessoal, eu tenho trabalhado tanto, graças a Deus, eu não tenho esse tempo livre. Mas eu não estou falando que, porque eu não tenho tempo, que é uma desculpa me não orar. Não, eu queria orar. Só que o importante é não ficar sem orar. Então eu quero incentivar você. Olha, as coisas têm dado certo para mim, vai dar certo para você. O mais importante é no início da sua oração em línguas, igual lá fala no livro também, os primeiros meses pode ser que você não veja nada. Eu vou te falar a verdade, eu vi resultados.
E foi muito bom para mim. Você vai ver resultados, pelo menos dentro de você, já vai ser curado, você já vai começar a aplicar a fé de novo. E eu tenho certeza, ainda que demore 1 mês, 2 meses, mas pode ter certeza que assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com grandes homens de Deus que você conhece aí, que faz esse propósito da oração em línguas, você não é diferente de ninguém. Jesus morreu por todos nós e essa fé, ela vale para todos nós que nos entregarmos a Deus em oração, determinarmos, pedirmos a Deus, Ele vai nos dar aquilo que a gente estiver buscando, porque a palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. A porta vai se abrir para você, meu irmão. Amém? Então eu queria deixar esse testemunho. Olha, hoje minha vida melhorou muito, depois que eu comecei esse canal aqui, falando que eu ia orar em línguas. Eu não continuei com o mesmo horário, orando em línguas. Tem pessoa aqui no canal que fala que ora 4 horas, tem gente que ora 2 horas. Muito bacana. Estou me esforçando de novo para mim fazer o mesmo tempo de oração em língua. Tem um dia lá em casa que eu orei 1 hora, só que não foi 1 hora em línguas. Eu faço os meus pedidos também. Consegui passar de 1 hora orando em línguas, de 1 hora em oração. Eu estou aqui no monte já tem mais de 1 hora, mas só orando em língua direto, não estou orando esse tempo todo. Mas o importante é você começar com 10, com 20. Quanto mais tempo, se você conseguir, melhor ainda. Mas o importante é você não deixar de acreditar nesse propósito de oração, nessa vida de oração, porque ela é transformadora. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se você quiser mais vídeos como esse, eu tenho outras coisas fortes para falar também, não especificamente sobre a oração em línguas, mas das revelações que Deus nos deu depois de estar orando nesse propósito da oração em línguas, tá bom? Fica com Deus e Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.